Psicologia do Desenvolvimento do Idoso. Vamos dar início ao módulo de Psicologia do Envelhecimento da pós-graduação em Gerontologia, da videoaula. Assim sendo, começaria por responder à pergunta: qual é a diferença entre Psicologia do Envelhecimento e Psicologia do Idoso? Ora bem, sabe-se que a Psicologia do Envelhecimento estuda as mudanças que ocorrem em termos biológicos, em termos sociológicos, em termos psicológicos ao longo da vida. Qual a diferença entre Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia do Idoso? A primeira pergunta que se coloca será: qual é a diferença entre Psicologia do Envelhecimento e Psicologia do Idoso? Sabe-se que o envelhecimento tem várias abordagens, nomeadamente a biológica, a psicológica e a social. A psicologia do envelhecimento procura então justificar as diferenças que vão ocorrendo, as transformações que vão ocorrendo ao longo do desenvolvimento do ser humano, do ciclo de vida, tanto desde o nascimento até à morte. A psicologia do idoso já procura então estudar essas mesmas transformações, quer psicológicas, quer biológicas, quer sociais, mas que ocorrem na fase da velhice, ou seja, aos 60 anos nos países em vias de desenvolvimento e tem início aos 65 anos nos países desenvolvidos. Qual a relação entre desenvolvimento e envelhecimento? Ora bem, há duas perspectivas. Há autores que dizem que nós começamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos. Portanto, desde o nascimento até morrer, dá-se o processo de envelhecimento ou então de desenvolvimento. Há outros autores que nos dizem que nós só começamos a envelhecer mais ou menos por volta dos 20 anos, que é quando começa efetivamente a haver transformações marcadas em termos biológicos no organismo. Se entendermos o desenvolvimento o envelhecimento como uma parte do desenvolvimento, conseguimos perceber que nós estamos a envelhecer desde que nascemos, portanto, estamos a desenvolver-nos desde que nascemos. Portanto, há quem faça uma distinção entre desenvolvimento, que seria somente mais ou menos até a idade adulta, desde a infância, a adolescência e depois na idade adulta, e outras pessoas que nos dizem então que o envelhecimento é a partir dessa fase. Mas se entendermos que envelhecemos desde que estamos a nascer, porque ocorrem transformações constantemente no organismo, tanto em termos biológicos ou fisiológicos, como em termos psicológicos e sociais, podemos perceber que o envelhecimento decorre ao longo de todo o ciclo de vida. Qual a relação entre a Psicologia do Desenvolvimento e a Gerontologia? A relação entre a Psicologia do Envelhecimento e a Gerontologia é simples. A Gerontologia estuda as transformações que ocorrem no ser humano, essencialmente na parte da velhice, portanto, na parte do envelhecimento, que depois acaba por acabar na velhice. Ora bem, a gerontologia implica também as questões socioculturais baseadas nas questões biológicas. E a psicologia do envelhecimento, que também está incluída na gerontologia, portanto, temos que estudar os processos de desenvolvimento psicológico que vão ocorrendo, são parte integrante da gerontologia. A gerontologia será então o estudo do ser humano e na componente do envelhecimento, onde também entra a parte da psicologia, a parte da sociologia e da parte cultural e também da parte biológica. Como ocorre o desenvolvimento ao longo da vida? Não há só um caminho para o envelhecimento e para o desenvolvimento do ser humano. Portanto, não se limita somente à infância, à adolescência, mas sim ao longo de toda a vida. Contudo, nós somos mais parecidos, se é que se pode dizer assim, quando somos meninos e adolescentes, portanto, mais parecidos entre nós. À medida que vamos envelhecendo, ou seja, que nos vamos desenvolvendo, vamos tendo percursos bastante diferentes. Cada um vai tendo a sua própria experiência de vida, cada um vai tendo os seus acontecimentos mais marcantes, e este cruzamento da variável biológica do organismo, cada um com a sua carga genética, mas também com o cruzamento de fatores sociais e culturais, vão fazendo com que cada um tenha o seu próprio caminho, ou seja, cada um vai envelhecendo de forma bastante distinta uns dos outros e não de uma forma homogénea. Que acontecimentos ocorrem ao longo do processo de desenvolvimento humano? Ao longo do nosso processo de desenvolvimento e de envelhecimento, vão acontecendo alguns marcos na nossa história pessoal. Há uns marcos ou acontecimentos de vida que nós estamos à espera, como por exemplo, estamos mais ou menos à espera que
que será normal que nos casemos ou que tenhamos um relacionamento numa determinada faixa etária e depois é normal também que se tenha filhos numa determinada faixa etária. Portanto, são acontecimentos que nós estamos à espera que aconteçam. No entanto, há outros acontecimentos de vida, que são os chamados não normativos, portanto, que não estarão dentro da norma, mas serão aqueles acontecimentos que acontecem, que nós não estamos à espera, como, por exemplo, ter um acidente, ganhar a loteria, portanto, tudo que esteja fora da norma que nós estamos à espera. O que é que isto acontece? Tanto uns acontecimentos como outros vão influenciar o nosso processo de envelhecimento. Podem marcá-lo num aspecto mais negativo ou mais positivo e nós, nessa altura, teremos que nos adaptar àquilo que nos acontece, por forma a levar a um melhor processo de envelhecimento possível. Como acontece o processo de desenvolvimento psicológico no envelhecimento? É possível falar no processo de desenvolvimento psicológico no envelhecimento. Ou seja, antigamente considerava-se que o processo psicológico terminava no início da adultez. Seria somente na infância e na adolescência que nós seríamos moldados. Atualmente sabe-se que isso não será verdade. Sabe-se que nós vamos moldando e vamos nos desenvolvendo desde que nascemos até morrermos. Há transformações que ocorrem no indivíduo com 30 anos e há outras transformações que vão ocorrendo ao longo dos 40, dos 50, dos 60, 70 anos, por aí adiante. Sabendo isso, sabendo que, por exemplo, a nossa inteligência vai sofrendo algumas alterações ao longo do processo de envelhecimento, sabendo que, por exemplo, a memória também sofre algumas alterações, nós podemos intervir, podemos estabelecer ou delinear estratégias de promoção para uma melhor qualidade de vida e para um envelhecimento bem-sucedido ou ativo, como atualmente se costuma falar. Qual o percurso de intelecto ao longo da vida? Era recorrente considerar-se que havia um declínio intelectual a partir do momento em que nós entrávamos na fase já mais avançada. Ou melhor, que até a adolescência, até a adultez nós teríamos um pico de inteligência, por exemplo, e que a partir daí, com o envelhecimento, nós iríamos tendo um declínio intelectual. O mesmo se achava então relativamente à memória, que nós iríamos perdendo memória progressivamente à medida que íamos envelhecendo. Sabe-se hoje que há ligeiros declínios em alguns fatores, em alguns aspectos, mas não um declínio total como antigamente. Há alguns aspectos que melhoram, há outros aspectos que pioram. Portanto, há ganhos e há perdas com o processo de envelhecimento. Sabendo hoje isso, sabendo que o nosso cérebro tem uma plasticidade e uma capacidade de adaptação ao que nos vai acontecendo, é possível delinear então estratégias de promoção, de desenvolvimento psicológico e também, obviamente, relacionado com a qualidade de vida da pessoa idosa. Como conceituar envelhecimento ativo? No presente ano de 2012, celebra-se o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Este conceito de envelhecimento ativo tem 8 determinantes. A primeira serão as determinantes pessoais, depois tem a determinante comportamental, a determinante económica, depois tem as determinantes relacionadas com o ambiente físico, as determinantes relacionadas com o ambiente social, as determinantes relacionadas com a saúde e o serviço social e, por fim, temos outras 2 determinantes que são transversais. São determinantes relacionadas com o género e as determinantes relacionadas com a cultura. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de envelhecimento ativo compreende um processo de otimização de oportunidades para a saúde, participação social e para a segurança do indivíduo, de forma a promover a sua qualidade de vida à medida que vai envelhecendo. Por que estudar a psicologia da pessoa idosa? Houve alguns fatores que contribuíram então para o surgimento da psicologia do envelhecimento. Enquanto que anteriormente se considerava que o envelhecimento ou o desenvolvimento se dava somente até à início da fase adulta, portanto da infância e adolescência, houve alguns fatores históricos que contribuíram para o estudo da pessoa mais velha. Por volta dos anos 50, na Europa, 1950, registou-se um aumento de pessoas idosas e uma diminuição das pessoas mais novas. Porquê? Há 3 justificações. A primeira é porque na Europa se começou a verificar uma diminuição da taxa de natalidade. Portanto, nasciam menos pessoas, continuavam a envelhecer as restantes, daí haver uma maior proporção de pessoas mais velhas.
O segundo fator deveu-se à Segunda Grande Guerra Mundial. Houve várias mortes, os homens iam para a guerra e muitos deles não retornaram, o que fez com que também a taxa de natalidade, que já foi referida, diminuísse. Depois, por fim, também devido ao aumento da qualidade de vida, das condições sociosanitárias, verificou-se que as pessoas viviam mais tempo e com menos doenças, o que fez com que aumentasse a longevidade no ser humano, tanto falando relativamente à Europa. Terminamos então por aqui e espero vos encontrar na próxima aula. Até mais!